Uma boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus e poder escutar a voz de Jesus Cristo neste último dia. Ver assim aonde estará a voz de Jesus Cristo falando neste último dia e poder assim escutar a sua voz e dar graças a Deus pelas coisas que Ele estará nos dando a conhecer neste último dia. Perdão. O nosso tema para esta ocasião é o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. A Escritura, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 em diante, nos diz: São Paulo nos diz: tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, por gentileza. O mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Tem sido um mistério. A voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, através da história, da raça humana. Porque todo ser humano quis escutar a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, mas muitos não conseguiram ouvir a voz de Cristo. E mesmo que alguns a ouviram, rejeitaram as coisas que foram faladas, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, em diferentes ocasiões. Agora, para que possamos compreender este mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana, temos que compreender que a voz de Jesus Cristo é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a qual foi sempre encontrada em e através de carne humana, falando à raça humana. Este mistério está explicado em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, aonde Deus nos diz, através do profeta Moisés: profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor, o teu Deus, a Ele ouvireis. Por quê? Porque ouvindo este profeta, estará escutando o quê? A voz de Deus. Vejamos aqui mesmo no versículo 18 deste mesmo capítulo. 18, versículo 18 diz: profeta lhes levantarei do meio dos teus irmãos como tu, ou seja, como Moisés, e colocarei as minhas palavras em sua boca. Aonde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele levanta em meio ao povo. Portanto, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, será escutada através de carne humana, através de um profeta em cada era e em cada dispensação. E colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. O que este profeta falará? Ele falará tudo o que Deus lhe mandar.
para o povo. Mas qualquer um que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Vejam agora que todo ser humano tem uma responsabilidade diante de Deus. Quando Deus envia um profeta para uma era ou para uma dispensação, porque neste profeta vem a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, a voz do Espírito Santo, para falar ao povo todas as coisas que o povo necessita escutar da parte de Deus. E esta voz vem através de carne humana, em cada era e em cada dispensação. Esta carne humana, aonde vem esta voz, a voz de Deus, a voz fiel de Jesus Cristo, é o profeta mensageiro para a era ou para a dispensação correspondente. É por isso que encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, aonde nos diz: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná, eu darei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Vejam o que a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, diz às igrejas aqui no capítulo 2 e versículo 7. E esta voz do Espírito Santo, nesta primeira era, esteve no apóstolo São Paulo. Esteve em carne humana a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo. Foi Jesus Cristo em Espírito Santo. Ele esteve manifestado na primeira era, ou a etapa da igreja gentia, falando ao seu povo todas estas coisas que o povo precisava escutar. Portanto, primeiramente foram reveladas ao mensageiro desta primeira era, o apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo as revelou ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa primeira era da igreja gentia. E então, vejam vocês como, assim como no Antigo Testamento, a voz de Deus esteve falando ao povo hebreu, como nos disse São Paulo, na escritura que nós tivemos no começo de Hebreus capítulo 1, versículos 1 em diante, onde diz: Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Disto também deu testemunho o profeta Zacarias, no capítulo 7, e versículos 11 ao 13, aonde diz da seguinte maneira, falando sobre o povo hebreu e a forma em que Deus falou ao povo hebreu, diz: mas eles não quiseram escutar. O que não quiseram escutar? A voz de Deus. Agora vejam como veio a voz de Deus ao povo hebreu, como ela foi escutada. Diz: mas não quiseram escutar, antes deram as costas e taparam os seus ouvidos para que não ouvissem, e colocaram os seus corações como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, através dos profetas precedentes. Como a palavra de Deus veio, a voz de Deus, ao povo hebreu? Através dos profetas. E porquanto não quiseram escutar, diz: portanto veio grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Ou seja, que veio grande ira, e uma ira da parte de Deus sobre o povo que não quis escutar a voz de Deus, através dos profetas de Deus. Porque sempre a voz de Deus, a voz de Cristo, tem estado em carne humana, em um profeta, em cada era e em cada dispensação. E agora, vejam vocês como Cristo também disse em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16. Diz: eu sou o bom pastor, e eu conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido,
Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e coloco a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, que não são do redil hebreu, portanto são gentios. A estas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Cristo diz aqui que haverá um rebanho e um pastor, porque as ovelhas de Cristo ouvirão sua voz, e ao ouvirem a sua voz, serão juntadas no redil do Senhor, e o redil do Senhor é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este corpo místico de crentes é o redil do Senhor, aonde Ele coloca suas ovelhas. Ele disse que essas ovelhas ouvem sua voz e Ele as chama por seu nome. Sendo assim, as ovelhas do Senhor estarão escutando a voz de Cristo, a voz do bom pastor, de era em era. No capítulo 10, versículos 27 ao 28, Cristo disse em São João: minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Ou seja, que ao escutarem a voz de Cristo, Cristo lhes dará vida eterna, porque receberão a Cristo como seu Salvador, lavarão seus pecados no sangue de Cristo e receberão o Espírito de Cristo e, consequentemente, assim nascerão de novo, nascerão no reino de Deus, no corpo místico de Cristo. Serão novas criaturas e entrarão assim para a vida eterna. Cristo também, em São João, capítulo 6, versículo 40, nos diz: e é esta a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê ao Filho, vamos ler novamente, e esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê ao Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E em São João, capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade eu vos digo, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Temos aqui a promessa para aquele que ouve a voz de Deus, para aquele que escuta a palavra de Cristo. Ele diz: o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Quando a pessoa nasce aqui na terra, mesmo que tenha nascido com uma vida aqui, nasceu com uma vida terrena, mas se encontra em morte, porque nasceu em uma raça caída, a qual caiu em pecado, e o pagamento do pecado é a morte. Portanto, esta pessoa se encontra nessa terra, em um vale de sombra e de morte. E a única forma de sair desta situação é escutando a voz de Jesus Cristo. E o que ouve sua voz, Cristo disse: o que ouve a minha palavra, que é a voz de Cristo, e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá a condenação, ou seja, que não irá ao juízo final, ante o trono branco, para ser julgado e condenado e lançado no lago de fogo, mas que tem vida eterna. Não virá a condenação. Por quê? Porque passou de morte à vida e entrou e há uma nova raça. Nasceu dentro de uma nova raça. Quando nasceu nessa raça terrena, através do nascimento, através do papai e da mamãe, nasceu em uma raça que
está caída em uma raça que havia pecado e, consequentemente, está morta espiritualmente, está morta, separada de Deus, porque a morte é separação de Deus. E agora, a única forma para ser reconciliados com Deus e obterem vida eterna é escutando a voz de Cristo e crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavando os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo para sermos reconciliados com Deus e passarmos assim de morte à vida e de uma raça caída para uma nova raça com vida eterna. Agora, como é possível que passemos de uma raça para outra raça? Através de Cristo se efetua este milagre, através do novo nascimento, que é efetuado quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, o recebe como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Jesus Cristo e recebe seu Espírito Santo. A pessoa aí nasce de novo, nasceu de novo e nasceu em uma nova raça, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 14, nos diz que Jesus Cristo é o princípio da nova criação, da criação de Deus. Esta criação de Deus, essa nova criação é a nova criação de uma nova raça com vida eterna. E é este o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual Jesus Cristo é o primeiro. Ele é a cabeça. Ele é o primeiro dessa nova raça com vida eterna. Por isso é que Jesus Cristo é o segundo Adão. E assim como viemos através de uma raça caída, através do primeiro Adão, e viemos em morte, agora através do segundo Adão, Jesus Cristo, viemos em uma nova raça. Nascemos em uma nova raça. E, consequentemente, estamos com vida eterna no reino de Deus. E essa vida está em Jesus Cristo. E é por isso que de era em era, a voz de Jesus Cristo tem falado aos seres humanos e tem chamado e juntado os seus escolhidos de era em era. A voz de Jesus Cristo em Espírito Santo foi manifestada, a sua voz, em carne humana no apóstolo São Paulo, na primeira era da igreja gentia. Então, na segunda era, foi manifestada a voz de Cristo através de Irineu. Então, na terceira era, foi manifestada a voz de Cristo através de Martim. E vejam vocês que em cada ocasião que foi manifestada a voz de Cristo por cada um destes anjos mensageiros, a voz de Cristo tem estado manifestada em certo território do planeta Terra, aonde se cumpriu a era correspondente para o tempo correspondente. Vejam vocês, quando a voz de Cristo esteve em São Paulo, falando ao povo, o território foi a Ásia Menor. Então, quando a voz de Cristo esteve falando através de Irineu, o território foi França. Ou seja, foi na Europa. Ou seja, que Cristo se moveu da Ásia Menor para a Europa. E você falando ali na Europa, através de Irineu, no idioma deste mensageiro de Deus. Então, se moveu para a terceira era e falou através de Martim na Hungria. E na França também. Ou seja, que esteve falando através do anjo mensageiro Martim, no idioma em que Martim falava. Então, podia falar também em outros idiomas, se Martim soubesse outros idiomas. Então, na quarta era, falou através de Columba, na Irlanda e Escócia, no idioma deste mensageiro. E se conhecesse outros idiomas também. Quando pregava em outros idiomas, Columba, Cristo estava falando através de Columba. E
Assim as pessoas que o escutavam pregar, o que estavam escutando? A voz de Jesus Cristo, nesta quarta era da Igreja Gentia, que se cumpriu na Escócia e na Irlanda. Vejam que para cada era em que a voz de Cristo tem falado ao povo, houve um território onde o mensageiro estava, através do qual Cristo estava falando ao povo. E o povo estava escutando a voz de Jesus Cristo nessa era. E a voz de Jesus Cristo nesta era, vejam vocês, lhes guiava a Cristo, para que recebessem a Cristo como seu Salvador, como o Cordeiro de Deus, e lavassem os seus pecados no sangue do Cordeiro, e recebessem o Espírito de Cristo, e nascessem assim de novo, nascessem no reino de Deus, no corpo místico de Jesus Cristo, e fossem assim colocados no redil do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está neste diagrama, nesta forma ascendente, onde, de era em era, Cristo enviou um véu de carne, um mensageiro, no qual Cristo tem estado falando ao seu povo, à sua igreja, às suas ovelhas, e as chamando e as juntando em seu redil, em seu corpo místico de crentes. Então falou através de Lutero, na quinta era, ali na Alemanha. Então ele falou na Alemanha, então falou através de Wesley, na Inglaterra, ali ele falou em inglês, o inglês da Inglaterra, e então, na sétima era, falou através do reverendo William Marion Branham, em inglês norte-americano, pois essa sétima era se cumpriu na América do Norte. Vejam como a voz de Jesus Cristo veio, falando e chamando e juntando suas ovelhas, de era em era, nos diferentes territórios, onde as ovelhas do Senhor têm estado, em diferentes épocas da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Deus enviou estes mensageiros, estiveram a maioria dos escolhidos de Deus em cada era, ou seja, que nestes territórios esteve a maior parte das ovelhas do Senhor. E agora, quando temos visto a forma em que a voz de Jesus Cristo veio aos seres humanos de era em era, e temos visto que foi através de carne humana, através de um mensageiro que ele enviou de era em era, nos diferentes territórios aonde ele enviou estes mensageiros, e aonde se cumpriram essas etapas ou eras da Igreja Gentia. A pergunta é, e onde estará Jesus Cristo falando nesse último dia? A sua igreja ao seu povo? E através de quem estará falando? A sua igreja? E em que idioma está falando a sua igreja nesse último dia? E chamando, juntando as suas ovelhas em seu redil? Em sua igreja? Neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino? Pois, para este último dia, para este tempo final em que vivemos, a voz de Jesus Cristo estará aqui em cima, na era da pedra angular, aonde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. E vejam em Apocalipse as coisas que a voz de Cristo estará falando neste último dia, na era da pedra angular. Vejam em Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 a 11, diz: Eu estava em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o sétimo milênio. O dia do Senhor é o último dia, o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nos dias 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. Então, vejamos, no dia do Senhor, o que acontece? O que o apóstolo São João escuta? Diz: Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. João escutou aqui no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, uma grande voz, ou seja, que é uma voz,
Uma voz forte, como? De trombeta. Vejamos para ver de quem é esta grande voz de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, falando ao seu povo, falando às suas ovelhas. E agora vejamos no capítulo 4 o que estará falando às suas ovelhas neste tempo final. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois disso olhei, e estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falando comigo. Aqui nós temos a voz de Cristo novamente, como uma trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Agora a voz de Cristo aqui, como de trombeta, diz: sobe aqui. Aonde subiremos? Aqui em cima, a era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, e aonde a voz de Cristo estará falando as coisas que em breve devem acontecer. É aqui, aonde a voz de Cristo estará com uma grande voz de trombeta, ou seja, estará falando-nos com a mensagem dispensacional. E com esta mensagem estará nos dando a conhecer todas as coisas que devem acontecer neste último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino. E agora, busquemos o véu de carne. Onde estará a voz de Jesus Cristo, nos dando a conhecer estas coisas que em breve devem acontecer. Pois a promessa é da parte de Cristo nos dar a conhecer essas coisas que devem acontecer em breve. Mas diz: sobe aqui. Ele não dará a conhecer essas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia, em nenhuma das 7 eras da igreja gentia, porque estas eras já passaram. E os seus mensageiros já morreram quanto aos seus corpos e estão no paraíso. Portanto, Deus não tem, Jesus Cristo não tem nenhum dos 7 anjos mensageiros na terra neste último dia para falar ao seu povo e lhe dar a conhecer estas coisas que devem acontecer em breve, a não ser que é na era da pedra angular que ele tem que ter um profeta mensageiro, e o único profeta mensageiro prometido para o tempo final é o profeta da dispensação do reino, um profeta dispensacional, o qual aparece na Escritura, enviado por Jesus Cristo para dar testemunho de todas essas coisas. Vamos ver. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Está dando testemunho deste mensageiro e diz: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. A quem ele enviou? O seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Temos aí o véu de carne, o mensageiro, o profeta, que ele teria na era da pedra angular e na dispensação do reino, para, através dele, nós escutarmos a voz de Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E Cristo confirma novamente que Ele enviou seu anjo mensageiro. O confirma em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16, onde diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. E através de seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo, neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, estaria falando aos seus filhos, às suas ovelhas, e estaria lhes dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e estaria lhes chamando e juntando na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é o redil do Senhor, do bom pastor, onde as ovelhas
do bom pastor estarão escutando a voz do bom pastor, a voz fiel e prudente de Jesus Cristo, que é a voz do bom pastor. Temos visto o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Temos visto como tem estado em carne humana de era em era, através dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, assim como esteve em cada profeta do Antigo Testamento, a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, falando ao povo hebreu. E então esteve em toda a sua plenitude, em Jesus de Nazaré. Então esteve nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo. E para o último dia estaria em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Temos visto aonde a voz de Cristo estaria no último dia. E agora, para isso, Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual tem estado de era em era no território correspondente a cada era e no mensageiro correspondente a cada era, falando às suas ovelhas, veio a Ásia Menor. Da Ásia Menor passou a Europa, onde teve 5 mensageiros, e falou naquelas 5 ocasiões, nessas 5 eras, através de cada um destes mensageiros, os seus mensageiros. E então passou a América do Norte, e falou através do reverendo William Marion Branham, e juntou suas ovelhas em seu redil, na era da 7ª era da igreja gentia, e então passa para a América Latina e o Caribe, para chamar e juntar as suas ovelhas, latino-americanas e caribenhas, na era da pedra angular, dando-lhes a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer através de seu anjo mensageiro, neste tempo final. E vejam vocês como para o último dia, ele nos envia o seu anjo mensageiro, que é o profeta dispensacional da dispensação do reino, que é a 7ª dispensação, e o envia com a sua mensagem do evangelho do reino, que é a mensagem para a 7ª dispensação. E quando Cristo, em Espírito Santo, se manifesta neste anjo mensageiro e nos fala com essa grande voz de trombeta, está nos dando a mensagem do Evangelho do Reino, e com esta mensagem está nos revelando todos esses mistérios, todas estas coisas que em breve devem acontecer, que estão profetizadas para serem cumpridas no último dia e que não foram entendidas em eras e dispensações passadas, porque não era o tempo, todavia, para as entender, porque seriam abertas para que fossem entendidas no último dia, quando Jesus Cristo estaria falando através de seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino. E através da sua mensagem, o evangelho do reino, é que estaria nos falando todas essas coisas que devem acontecer em breve, e estaria assim nos abrindo estas escrituras, estes mistérios, e estaria nos abrindo o entendimento da mente e do coração da alma para podermos compreender estes mistérios do reino de Deus e assim compreender o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. A temos visto em carne humana nos profetas do Antigo Testamento, a temos visto em carne humana nos anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e para o último dia veríamos a voz de Cristo em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos chamando e juntando no corpo místico de Cristo, que é o redil do Senhor, o redil do bom pastor, para as ovelhas do bom pastor, que tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo está na América Latina e no Caribe. Passou a América Latina e o Caribe em Espírito Santo para chamar e juntar todos os seus escolhidos latino-americanos e caribenhos no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, no redil do Senhor Jesus Cristo, do bom pastor, para assim as ovelhas de Jesus Cristo, do bom pastor, estarem escutando a voz do bom pastor, a voz fiel de Jesus Cristo, em e através de carne humana,
através de seu anjo mensageiro, neste último dia, na América Latina e no Caribe. Ou seja, que a bênção passou a América Latina e o Caribe. E agora, a voz de Cristo, assim como ela esteve em cada uma das eras da igreja gentia, através do mensageiro de cada era, no território do mensageiro de cada era, passou agora a América Latina e o Caribe, para falar ao seu povo, à sua igreja, às suas ovelhas, e as chamar e juntar na era da pedra angular e dispensação do reino, lhes falando estas coisas que em breve deve acontecer no idioma principal da América Latina e do Caribe, que é o espanhol. É em espanhol que a voz de Cristo, a voz fiel de Jesus Cristo, estaria em carne humana, falando à sua igreja neste último dia e lhe dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. A voz de Cristo estaria clamando como quando leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Assim, sendo produzida a mensagem do Evangelho do Reino para todos os escolhidos de Deus, que é a voz de Jesus Cristo em seu anjo mensageiro, neste último dia, na América Latina e no Caribe, chamando e juntando suas ovelhas, chamando e juntando seus escolhidos. Onde? No redil do Senhor Jesus Cristo, no corpo místico de Cristo, na etapa da era da pedra angular, aonde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. Isso é o que temos nesse último dia. Onde? Na América Latina e no Caribe. Em qual parte do corpo místico de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo? Na era da pedra angular. Através de quem? Através do anjo do Senhor Jesus Cristo. É assim como temos a voz fiel de Jesus Cristo em carne humana, neste último dia. Vimos o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Temos visto como tem estado em carne humana em eras e dispensações passadas. E agora vimos como estaria em carne humana neste último dia, através de seu anjo mensageiro, nos falando no idioma principal da América Latina e do Caribe, nos falando em espanhol. Todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores na sua obra de reclamação, nos mostrando que assim como Cristo veio em cada era, em cada anjo mensageiro, falando às suas ovelhas, as chamando e as juntando em seu redil, em seu corpo místico de crentes, agora nos mostra o mistério de como Cristo veio, neste último dia, à sua igreja, na era da pedra angular, velada e revelada em seu anjo mensageiro, nos falando no idioma principal da América Latina e do Caribe, o espanhol, nos falando todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos juntando na era da pedra angular, no corpo místico de Jesus Cristo, que é o redil do bom pastor, para as ovelhas do bom pastor. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E o que mais? Ele disse: e ouvirão minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Vejam como o rebanho do Senhor Jesus Cristo foi crescendo de era em era. Como? Qualquer pessoa que tem um rebanho que começa com uma certa quantidade, quando os anos vão passando, se supõe que terá mais ovelhas. Por quê? Porque vão nascendo mais ovelhas. E à medida que as eras foram passando, as eras da igreja gentia, e chegamos à era da pedra angular, encontramos que foram nascendo no redil do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, milhões de ovelhas. Foram recebendo um novo nascimento. Nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus. Nasceram no redil do Senhor Jesus Cristo.
Podem ver como foi multiplicando o rebanho do Senhor? E foi assim, este rebanho crescendo de era em era, à medida que foram crendo em Cristo e lavando os seus pecados do sangue do Cordeiro e foram recebendo o Espírito de Jesus Cristo e assim nasceram no redil do Senhor, no rebanho do bom pastor, e têm escutado a voz do bom pastor. Os escolhidos, as ovelhas do Senhor, a escutaram nas eras passadas, e as ovelhas do Senhor escutam neste último dia. É por isso que na América Latina e no Caribe, a voz de Jesus Cristo, neste último dia, está chegando por toda a América Latina e o Caribe, chamando e juntando a todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês, lhes dando testemunho do mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Vimos como esteve em carne humana em eras passadas e temos visto como estaria em carne humana neste último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, assim como esteve em carne humana nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e como esteve nos profetas do Antigo Testamento. Temos visto o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Abre-o para que a sua voz entre, revelando em tua alma todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim as possa compreender e possa receber as bênçãos que Jesus Cristo tem para ti e para toda a tua família neste último dia. É para te abençoar que Ele vem neste último dia, falando através do seu anjo mensageiro, para que tu escutes a sua voz e receba as suas bênçãos neste último dia. O que ouve minha palavra, Cristo disse. Vejamos como aquele o diz. Na verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Que Deus continue deixando que sua voz seja escutada, que a voz de Jesus Cristo siga sendo escutada em toda a América Latina e o Caribe, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer e que chegue até o profundo da alma de cada ovelha do Senhor. Em toda a América Latina e no Caribe e em qualquer outra nação, onde se encontrarem as ovelhas do Senhor, e lhes abra o entendimento para que compreendam todas essas coisas que em breve devem acontecer e para que reconheçam a voz do bom pastor, a voz fiel de Jesus Cristo em carne humana, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês, lhes dando testemunho da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Já vimos como escutaríamos a voz fiel de Jesus Cristo neste último dia, através de carne humana, através de seu anjo mensageiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o bom pastor, sejam sobre cada um de vocês, sobre mim também. E que sua voz chegue por todos os lugares latino-americanos e caribenhos e chame a todas as ovelhas que faltam para vir ao redil do Senhor. E que em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, na casa de nosso Pai Celestial, no nome eterno de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Nos veremos novamente às 6 ou 6:30 da tarde.
no lugar que já está determinado para a próxima atividade desta noite, que é em Mante. Você já tem o endereço aonde estaremos. E também Miguel vai ler a vocês novamente o endereço. E ali esperamos que Deus reúna muitas ovelhas para escutarem a voz fiel de Jesus Cristo, o bom pastor, através do cumprimento da sua promessa. E assim, escutem a voz de Cristo através de seu anjo, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Que Deus abençoe, que Deus les guarde. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim.